Bem-vindo. Bom, gente, eu só queria comentar que a gente agendou essa palestra com o Paulo aqui, porque eu sou de Campinas, né? E junto com o Flávio, que está aqui, a turma toda de Campinas, a gente tem visto uma mudança na cidade, na questão, né, do envolvimento da área pública, né, em parceria com as ONGs. Então, é uma luta do Flávio e de toda a galera da proteção de Campinas, que a gente está assistindo, assim, com muito orgulho, acontecer. Então, puxa vida, né, conta para nós, né, qual foi o segredo, né, e parabéns pelo trabalho lá em Campinas. Obrigada. Obrigado. Bom dia a todos, agradeço o convite. Eu acho que nós de Campinas agradecemos. Até a oportunidade de contar a experiência de Campinas. Eu estou aqui, logicamente, representando um movimento lá de Campinas, que foi o real protagonista, né, de muitos desses avanços que nós tivemos. E a gente acha importante compartilhar que a nossa experiência ela pode ser útil para outras cidades, para outras comunidades, para outras situações. Bom, vamos lá? Como é que funciona aqui? Bom, comecei bem. Bom, rapidamente, um pouquinho da história, né, dos CCZs. Os CCZs foram criados no Brasil na época das epizootias de raiva. E eles tinham uma outra finalidade, né, que era o controle da raiva. Curiosamente, na maioria das cidades, os CCZs foram implantados depois que a epizootia, né, a epidemia de raiva entre os animais, ela já tinha sido solucionada. Na nossa região lá de Campinas, todos os CCZs eles foram criados depois que a epidemia já tinha sido controlada. E eles acabaram sendo órgãos que se dedicavam por uma justificativa sanitária a um controle populacional de animais. E muitos deles utilizaram o expediente do sacrifício de animais em massa. Então se acreditava que seria possível você manter uma população animal sob controle sacrificando animais. E é lógico que isso foi criando uma mobilização social que, logicamente, percebeu que isso não era um bom caminho. Posteriormente, os CCZs foram tentando se adequar, mas eles nunca foram, de fato, um órgão de proteção e bem-estar animal. Sempre tiveram ligado a uma visão, que é uma visão sanitarista, né? Que é uma herança acadêmica, né? Eu, quando fiz a faculdade, que faz algum tempo, de veterinária, a gente aprendia que a saúde do homem era a principal, que os animais eram máquinas de produção. E isso é uma cultura profissional que levou um sanitarismo, a uma visão, a uma leitura social do ser humano como o ser mais importante na planeta. E é uma coisa que a sociedade vem trabalhando no sentido contrário. E a gente vem tendo avanços nesse sentido. Também, nesses últimos 20 anos, surgiu o movimento da proteção animal, que eu gostei do termo que foi falado, que é um movimento emocional, um movimento de amor, e, às vezes, ele se encontra numa situação de socorrer um problema, né, que, às vezes, parece não ter solução. E esse problema gera dúvida, geram crises, geram, às vezes, brigas, né, conflitos dentro do próprio movimento de proteção. Os prefeitos também, vendo que isso é um ponto delicado, eles também ficam perdidos, também ficam sem condição de pensar um caminho para esse problema. Então ficam vários atores separados, com visões diferentes, e o problema é dado, né? O problema dos animais é que a população acaba socorrendo da melhor forma que pode, nós assistimos aqui vários exemplos, e o poder público não assume o seu papel nessa questão, se omitindo mesmo, de fato, de ter uma política, de ter uma leitura de como gerenciar a coexistência de humanos e os animais.
Bom, então a gente chegou num ponto de pensar, né, de avaliar. E Campinas tem um movimento de proteção muito ativo. Campinas é uma das primeiras cidades do Brasil que proibiu animal em circo, rodeio, tem várias animal em carroça. Então, tem vários avanços na proteção. E um deles, eu considero, que foi a criação do conselho. Lá se criou um conselho municipal de proteção e defesa dos animais. Esse conselho é um conselho que envolve membros da proteção, envolve as universidades, envolve o conselho, tem vários atores que participam desse conselho. Em detrimento dele ter sido fundado em 2004, a partir de 2009, ele foi de fato, começou a funcionar de fato, através da assunção por parte de lideranças do movimento de proteção animal. Então o pessoal arregaçou as mangas e falou, bom, vamos tentar lidar com essa questão pensando de uma forma mais organizada, pensando de forma programática, tentando discutir os problemas que nós temos para tentar minimizá-los, mas pensar isso no atacado. E assim aconteceu. Bom, dentre as várias estratégias, então, esse conselho, a partir do momento que ele se tornou ativo, ele foi ganhando legitimidade, ele foi ganhando participação das pessoas, e ele foi refinando as discussões sobre os diversos problemas que tinham os animais. Então, ele foi, digamos assim, amadurecendo nessa discussão. E uma boa dose desse amadurecimento foi quando, nas eleições de 2013, ele se antecipou ao processo eletivo e procurou os então candidatos a prefeito do município, com uma carta de compromisso, para que o prefeito assinasse, os então candidatos assinassem essa carta antes de serem eleitos. E assim, alguns fizeram, e justamente um dos prefeitos que foi eleito, foi um dos que assinaram. Bom, e, logicamente, uma vez assinado, o conselho cobrou, né, a posição. Uma coisa interessante é que o conselho, o prefeito eleito então, pediu ao conselho que dissesse como que ele queria que fosse essa ação. E dentre as solicitações do conselho, existia a de se criar um órgão específico para essa finalidade, que seria o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Então o prefeito pediu ao conselho que determinasse, que sugerisse como que seria esse conselho, qual seria a forma desse conselho. E o departamento, então, o conselho, então, sugeriu, e quando o prefeito fez várias oficinas de trabalho, analisando como seria, inclusive, a estrutura administrativa desse departamento, e em janeiro, logo que o prefeito assumiu, ele já tinha em mãos um documento com o organograma desse departamento, com a legislação que seria implementada, através da qual esse departamento seria implementado, e, inclusive, uma indicação de nome para assumir a coordenação desse departamento, que foi, no caso, aceita que foi eu quem assumiu. E aí, esse departamento foi implantado, e foi implantado também por solicitação do próprio Conselho, não como um decreto que parte do Executivo, nem como outras formas de disciplina. Ele foi implementado como uma lei complementar. Uma lei complementar, ela tem que passar pela Câmara, a Câmara tem que votar, e a lei complementar, para ela ser desfeita, para se desmanchar o departamento, você precisa ter 2/3 do quórum da Câmara. Então, é um departamento que foi implantado por lei.
todas as atribuições do departamento que foram discutidas no Conselho também foram implementadas por lei. Então, as políticas que o departamento tem que implementar, elas são hoje implementadas por lei. Que foi uma das reivindicações do Conselho. Bom, outra das reivindicações foi quanto à sede. Então, existiu um posicionamento também técnico-político do Conselho solicitando que as antigas instalações do CCZ, que a saúde abandonasse, né, essas instalações e o departamento assumisse essas instalações dentro de uma ótica de proteção e bem-estar animal e não dentro de uma ótica de preservação e prevenção da saúde humana. E isso aconteceu. Então, o departamento em Campinas começou a funcionar em janeiro de 2014. Em novembro de 2014, a saúde tinha saído do prédio, o novo departamento assumiu o prédio, e dentro das políticas públicas sugeridas, isso aqui são os itens que foram naquela primeira carta, né, que está a fundar o departamento. Hoje, a gente já conseguiu alguns avanços. Então, nós temos hoje lá uma campanha de castração em unidades móveis e atendendo os bairros de acordo com uma priorização que nós fizemos com relação a animais abandonados. Essa campanha começou, que estava nas reivindicações, começou em março desse ano. Hoje nós estamos por volta de 3.000 animais castrados. E nosso horizonte é ter mais ou menos uns 5.000 esse ano, 6.000 ano que vem. E, de certa forma, isso já está previamente financiado pela própria obrigação legal, pela própria colocação disso no planejamento plurianual e no orçamento da Prefeitura. Nós estamos também com um sistema de cadastramento já feito um sistema informatizado feito pela própria Prefeitura. Esse sistema de cadastramento ele está sendo feito a partir da microchipagem dos animais. Isso também, por estar no planejamento, por estar na legislação, também ele é financiado pelo poder público. Temos vários outros avanços, mas deixar claro que todos eles estão totalmente ligados a essa primeira carta de intenção, que eu acho que foi uma iniciativa vencedora da sociedade civil se organizar, cobrar dos seus representados, dos seus representantes, uma ação política, fazer gestão política, organizar essa ação dentro do poder executivo para conseguir com que o poder executivo assuma a sua responsabilidade com relação aos animais, que é o que não acontece na maioria das cidades. Eu acho que foi um bom caminho, eu acho que a gente está caminhando bastante nesse caminho. E é uma sugestão interessante. Outro caminho também que nós estamos assumindo é trabalhar junto à Câmara dos Vereadores. Hoje nós estamos terminando a fase de discussão do Estatuto dos Animais. O Estatuto é uma legislação ampla, ela está hoje com mais de 100 artigos, que tenta disciplinar em Campinas tudo o que diz respeito a animais. Então tenta disciplinar, inclusive, aspectos de comercialização. Como que esses animais são comercializados? Quem fornece esses animais? Qual a ética que ele está produzindo esses animais? Quanto tempo esse animal fica em exibição? Ele tem algum local para ficar quando ele não está em exposição? A gente sabe que em shopping, animal é colocado à disposição às 10 horas da manhã, sai às 10 da noite, fica no ar-condicionado o dia inteiro, né, e não vê sol. Então, esse estatuto está sendo discutido junto à Câmara dos Vereadores. E ele vai ser apresentado, acredito que antes do final do ano, pelo Executivo. Que a gente tenta disciplinar todos os aspectos, que também é uma gestão. Então, toda a sociedade de proteção de Campinas tem participado das reuniões na Câmara. Então, os vereadores participam e, artigo por artigo,
tem sido discutido com as entidades de proteção, de forma que seja uma legislação conceitual. Inclusive, se discute a questão de só colocar à venda animais que sejam castrados, né? Animais de raça, né, que não sejam castrados, eles só podem ser adquiridos por pessoas que sejam criadores, e para ser criador ele tem uma série de requisitos que são exigentes para que ele tenha uma comercialização ética desses animais, né? Então, tem se trabalhado, aqui são os itens da carta de intenção, né? Eu coloquei aqui, praticamente, acho que todos aí, em pouquíssimo tempo, eles foram atendidos pelo município. Um outro avanço aqui embaixo, que agora eu me lembrei, foi quando você tem um departamento dentro do executivo, você aproveita algumas oportunidades. E uma dessas oportunidades é que se discutia no executivo a lei que determina o Plano Municipal de Educação Ambiental. E como os departamentos já estavam no executivo, então foi colocado o tema bem-estar animal na Política Municipal de Educação Ambiental. O que significa isso? Significa que, por força de lei, todas as escolas de Campinas, seja ela da rede pública ou privada, elas têm que incluir na sua grade curricular o tema bem-estar animal. Agora está se discutindo o Plano Municipal de Educação Ambiental, que o Plano Municipal discute quais conteúdos, que informação que a gente vai ter em cada fase da formação dos alunos. Só para vocês lerem. Então, o Conselho hoje continua atuando, como? Cobrando o departamento, cobrando a sociedade, cobrando o executivo, cobrando o legislativo. Recentemente apareceu um vereador lá que inventou que ele ia aprovar novamente o rodeio em Campinas. O Conselho se mobilizou, as pessoas foram à Câmara, mobilizou a sociedade e não conseguiu. Então, essa organização, ela faz com que se vençam batalhas em vários aspectos diferentes. Então, eu a considero muito importante, e nós achamos muito importante estar aqui para até contar um pouco dessa história. Isso aqui é a organização, o organograma que saiu do departamento, que saiu do próprio Conselho, né? Lógico que no processo de negociação política, né, dentro da prefeitura, de dispensação, ele teve algumas alterações. E agora, a gente está estudando, né, estamos nos articulando para montar um conselho regional de proteção e defesa dos animais. O que seria esse conselho regional? A região de Campinas ela é extremamente conurbada, a gente tem várias prefeituras, e criar um conselho regional para quê? Para fomentar de forma organizada a ação junto aos executivos dessas outras cidades. Algumas outras cidades já estão se organizando nessa direção, mesmo na região metropolitana. Então temos algumas cidades que estão criando departamentos de proteção e defesa animal. Vim essa semana de outros locais mais longe, vim de Maringá, que eles também estão organizando lá um conselho que eles querem estar trabalhando nesse mesmo caminho. Então, a nossa ambição agora, na região, é ter um conselho regional e, quem sabe, no futuro, ter um conselho estadual, né, para que o executivo faça uma gestão no sentido do executivo assumir o seu papel nessa questão. Acho que era isso. Obrigado. Pergunta? Paulo, deixa eu aproveitar mais um pouquinho você aqui. Cadê a Gislaine? Vamos dizer que a Gislaine está lá em Cambuí, né, vai ter eleições, e ela quer preparar, né, se organizar, a sociedade se organizar para que a próxima gestão pública, quando for eleita, já esteja comprometida publicamente,
né? Tipo, não dá para fazer agora que a TV já filmou, porque eu falei, que já tiraram foto, já saiu no jornal. Como é que ela faz para engajar, né, os possíveis prefeitos publicamente, para que eles assumam esse compromisso de verdade, assim, em outras cidades? Bom, eu acho que um ponto inicial é ter a comunidade de proteção engajada. E montar um documento e fazer o prefeito assinar antes da eleição, ele está se comprometendo. Então, se ele está assinando, ele é passível de ser cobrado. E esse foi um caminho que o Conselho tomou em Campinas e, por enquanto, está dando super certo. E aí você não fez com um candidato, você fez com todos, né? Para amarrar todos. Quem ganhar, está amarrado. E saiu na rádio, TV, o compromisso deles, isso ficou uma coisa bem clara e bem pública. Você tem o recurso de contar isso para a imprensa, mas tem um recurso muito mais forte hoje, que é contar isso para o Facebook. Porque, só para vocês terem ideia do volume disso, quando teve a primeira campanha de castração em Campinas, que era uma reivindicação da sociedade antiga, cada 4 horas tinham 2.000 compartilhamentos numa foto que se pôs do castramóvel lá, do mutirão de castração. Então, o Facebook é uma forma de mostrar para a sociedade o comprometimento do candidato muito poderosa. Obrigada, Paulo.